O que o Bill Gates, o Warren Buffett tem a te ensinar sobre produtividade e como que você vai aplicar isso na sua vida, mesmo que você não seja um bilionário? A chance de tu não ser um bilionário, se você é uma pessoa comum, assim como eu, é enorme. Para você que não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas Gomes, sou o dono desse canal aqui. Lucas Gomes é empreendedor, estrategista de marketing e hoje nós vamos nos debruçar sobre produtividade. No último vídeo desse canal aqui eu trouxe para vocês 7 ferramentas gratuitas sobre como aumentar a produtividade no trabalho. Foi um vídeo que o pessoal gostou bastante, não foi o vídeo mais visto do canal, mas foi um dos vídeos mais curtidos e mais comentados. Então, pensando nisso, eu vou trazer aqui uma parte 2 desse vídeo, falando sobre produtividade, como que eu aplico na minha empresa, como que eu aplico nos meus negócios, no meu trabalho e como é que eu faço para produzir tanto. Essa é uma coisa que me perguntam. Esse vídeo aqui, a ideia dele vem das caminhadas que eu faço com a minha mulher. Geralmente a gente discute bastante sobre a nossa vida, a nossa carreira profissional. E uma das coisas que a gente estava se questionando é por que as pessoas não conseguem realizar as coisas na vida delas, né? Por que elas ficam estagnadas no trabalho? Por que elas não conseguem tirar alguns projetos do papel? Será que falta tempo? Será que falta coragem? Será que falta esforço? É isso que você vai descobrir nesse vídeo. E não só isso, você vai descobrir como aplicar. Eu vou entregar um negócio para você no final aqui que vai te surpreender e que ninguém entrega gratuitamente. Esse é o meu foco. Entregar de graça o que ninguém te entrega. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu te garanto que vai valer a pena cada segundo, tá bom? Bom, iniciando aqui, pessoal, o tema desse vídeo, o que o Buffett e o Bill Gates têm a te ensinar sobre produtividade, como é que você pode aplicar isso na sua vida. Uma das coisas que eu andei pesquisando sobre o Bill Gates e que eu percebi recentemente é que ele fazia 2 vezes ao ano uma pausa na carreira dele. Tipo, ele se isolava, tá? Eu não sei se literalmente dentro de um quarto, alguma coisa nesse sentido, mas ele se isolava longe de reuniões, telefonemas, contatos, cafés. Ele se isolava de tudo para ele, primeiro, ler livros, para pensar sobre a Microsoft, para meditar e ter esse espaço de pensamento. Então ele era um cara que fechava a agenda dele para várias coisas, para ele ter esse espaço para pensar sobre o negócio. Isso é muito interessante, porque às vezes a gente fala que nós somos pessoas extremamente ocupadas no nosso dia a dia, só que quando você compara a tua vida com a vida do Bill Gates, eu duvido que você seja uma pessoa mais ocupada do que simplesmente o fundador da Microsoft. Pô, sacanagem você falar que você tem mais coisas para fazer do que o fundador da Microsoft. Mas isso é uma coisa que ele fazia, olha só que interessante. Uma prática que ele aplicava. Eu não sei se ele faz isso até hoje, mas durante muito tempo ele fez. Eu andei pesquisando sobre isso, achei bem legal. E tem uma justificativa para isso, baseada em um livro que eu já vou te mostrar. O Buffett, ele tinha uma frase muito interessante, vou até pedir pro editor jogar aí na tela, que é bem legal. Ele dizia o seguinte: a diferença entre pessoas bem-sucedidas e muito bem-sucedidas é que as muito bem-sucedidas dizem não para quase tudo. Isso é uma coisa que eu percebi quando eu comecei minha carreira profissional, quando eu tava lá no início. Cara, era muito difícil conseguir oportunidades. Mas depois, quando você consegue desenvolver um nível de poder pessoal um pouquinho maior, que você tem algo para trocar com as empresas, as oportunidades elas simplesmente começam a surgir em peso, assim. E se você é uma pessoa que não sabe dizer não para as coisas, você acaba se atolando de várias coisas que eu chamo de distrações, sabe? Que às vezes até vêm disfarçadas de oportunidades, mas que na verdade só vem para roubar o seu tempo. E essa frase que eu li do Buffett, conectada com esse lifestyle do Bill Gates, de dar essas pausas, né, para livrar a agenda, tá muito conectada com um tema que eu vi no vídeo, na verdade numa aula, né, da pessoa que eu trabalhei lá atrás, que é o Jacob. Ele era um cara que estudou muito o livro do Steve Covey, que é o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. É um livro que, cara, ele é muito utilizado no mundo corporativo. A galera bota você para ler, bota você para fazer curso. Existe uma instituição que se chama Franklin Covey, que é a instituição que promove os programas baseados nos ensinamentos dele. E o Steve Covey, ele veio muito para ensinar a gente sobre produtividade, sobre gestão do tempo, e eu vou compartilhar com você aqui nesse vídeo uma visão muito interessante sobre uma teoria dele dos 4 quadrantes. Os 4 quadrantes, eles servem basicamente para explicar por que as pessoas geralmente elas estão muito atarefadas, elas estão com a agenda cheia, mas elas não conseguem sair do lugar. É como se você estivesse correndo numa esteira. Essa matriz aqui, ela explica muito bem sobre isso. O que são esses 4 quadrantes, né? Esse quadrante aqui, o primeiro, né, o Q,
Q1, que é esse verdinho, ele diz o seguinte: que você está fazendo atividades urgentes e importantes. O que são atividades urgentes e importantes? É resolver um pane de sistema, você tem que fazer uma prova para hoje de última hora, uma reunião inadiável, alguma coisa que tá pegando fogo. Basicamente, tu apagar incêndio, tá? Então, essas são as tarefas do Q1. Apagar incêndio. A consequência de você viver no Q1 é que você tem um estresse constante e fica muito esgotado ao final do dia, tá? E a grande maioria das pessoas está presa no Q1. Por quê? Se você for parar para pensar, as pessoas, em um modo geral, elas não estão desocupadas. Elas não estão sem fazer alguma coisa. Na verdade, tá todo mundo cheio de coisa para fazer. Às vezes eu sento com um amigo, com um colega, ou até mesmo com um familiar para conversar, e eu pergunto, né? Por que tu não começou aquele projeto lá e tal, não vai fazer? Aí a pessoa fala, não, eu tô cheio de coisa para fazer aqui, meu. Ah, porque tem que levar o filho na escola. Ah, porque tem que buscar. Ah, porque tem que ir não sei aonde. Porque eu levo 2 horas para chegar no trabalho. E isso e aquilo outro. Cara, a pessoa vai juntando um monte de coisa e você fala, meu Deus, essa pessoa é muito ocupada. Só que não é que ela é somente ocupada. Ela é ocupada com coisas que são importantes, porque são importantes, mas são coisas urgentes. Então não tem como adiar isso. E aqui no segundo quadrante, ele diz o seguinte, que são as tarefas que são, elas não são urgentes, mas elas são importantes. E o que é uma tarefa que é importante, mas não é urgente? Estudar com antecedência, fazer networking, desenvolver habilidades, aprender um novo idioma, perder peso, você ficar mais forte, você desenvolver a sua oratória, desenvolver o pensamento crítico, você abrir uma empresa, começar um novo negócio, startar um novo projeto, tudo que leva muito tempo para se fazer e que tem um esforço muito grande é considerado uma tarefa de Q2, tá? Esse é o quadrante da alta performance, a gente já vai falar sobre ele. Mas continuando aqui, nós temos também as tarefas, atividades urgentes e não importantes. O que são as atividades urgentes e não importantes? Telefonemas desnecessários, e-mail sem impacto real, demanda dos outros, né? Para quem trabalha no mundo corporativo aí, direto alguém chega com uma demandinha para você fazer do nada e você precisa desenrolar aquilo ali, o famoso pastelzinho, né? Pô, alguém chega com uma demanda que é urgente para ela, mas para você não era, e ela passa essa urgência na sua frente. Então isso acaba se tornando uma demanda que ela é urgente, mas não é importante, porque se você não fizer aquilo, meio que não vai fazer tanta diferença, sabe? Até coloquei aqui, né? Parecem importantes por serem urgentes, mas não contribuem para os seus objetivos. E por último, a gente tem aqui as atividades que não são urgentes e também não são importantes, que aí tá mais fácil de explicar, né? Basicamente, redes sociais, TV em excesso, excesso de fofoca, videogame, cara, tudo que você pode jogar aí de coisa improdutiva tá dentro desse quadrante aqui, né? E aí quando você começa a olhar para esses quadrantes aqui, você começa a perceber que uma boa parte da sua vida ela tá sendo dedicada ao Q1, que são tarefas que são importantes e urgentes, e uma outra grande parte da sua vida tá dedicada em tarefas que são urgentes, mas não são importantes. Então você tá o tempo todo resolvendo ou o pepino seu, ou você tá resolvendo o pepino dos outros. E se eu pudesse fazer uma divisão de tempo das pessoas que vivem estagnadas quando o assunto é produtividade, seria mais ou menos dessa forma aqui, tá? Uma boa parte do tempo você tá focado no Q1, tarefas importantes e urgentes. Uma segunda parcela que você tá no Q3, que são tarefas que são urgentes, mas elas não são importantes. E no Q4 aqui, você também tá perdendo muito tempo em tarefas que não são importantes e também não são urgentes. E uma pequena partezinha aqui você tá dedicando ao Q2, que são os seus projetos pessoais, esse tipo de coisa. Para não dizer que você não está fazendo nada, eu coloquei essa parcela aqui. Eu não estou dizendo necessariamente de você, tá? Mas uma boa parte das pessoas é basicamente dessa forma aqui, porque eu já estive nessa posição, tá? Eu posso dizer porque eu já fui essa pessoa, sabe? Qual que é a causa raiz disso, né? Por que isso acontece? Eu fui pesquisar, eu queria um fundamento, né, para trazer aqui para vocês, porque, pô, não é possível que as pessoas façam isso porque elas querem, porque a grande maioria das pessoas que eu conheço, elas querem sim mudar de vida, elas querem ter uma condição melhor no trabalho, elas querem ganhar bem, elas querem evoluir na carreira, mas por que isso não acontece, né? Por que as pessoas ficam tão travadas no Q1 ou no Q3, no Q4 e dedicam pouco esforço, pouco tempo no Q2? E aí eu trouxe aqui uma conclusão, né? O nosso cérebro
cérebro, ele foi feito para curto prazo. Então, do ponto de vista neuropsicológico, o ser humano, ele é biologicamente programado para receber estímulos imediatos. E isso é a herança evolutiva nossa, né? Nosso cérebro, especialmente no sistema límbico, ele prioriza a sobrevivência, recompensa e economia de energia. Então, a gente sempre vai escolher, pessoal, aquilo que é mais rápido, mais fácil, que não gasta tanta energia, que não exige tanto da gente. A gente sempre vai tentar correr para isso, tá? Isso é uma coisa instintiva, não é uma coisa que a gente escolhe de maneira consciente, né? Quase algo que é imposto sobre nós. E atividades do quadrante 2, né, o Q2 ali, elas exigem um esforço cognitivo, mas não oferecem um retorno imediato. Então, por não ter esse retorno e por você não economizar energia, você acaba deixando para lá, porque é algo que dá muito trabalho. E já no quadrante 1, a gente tem ali uma liberação de dopamina ao resolver algo, gerando a satisfação rápida, mesmo que seja um problema que poderia ter sido evitado. Então, às vezes, um planejamento iria resolver esse apagamento de incêndio. Mas quem disse que você quer se planejar, né? Você prefere apagar o incêndio. E, bom, Lucas, eu entendi o que você está me dizendo aqui, mas como é que eu faço para solucionar isso, né? Como é que eu faço para dar uma reviravolta? Eu quero mudar, eu quero fazer acontecer, eu quero uma estratégia para eu conseguir dedicar mais tempo aos meus projetos pessoais e fazer as coisas acontecer. Vamos lá. Esse projeto desse canal do YouTube aqui, ele é um projeto de uma tarefa de Q2. Por quê? Eu me planejo para isso aqui acontecer. Tudo que você tá vendo nesse vídeo aqui, o cenário, essa lapela, o roteiro que foi feito, tudo isso, pessoal, foi feito numa tarefa de Q2. Eu tenho uma agenda extremamente apertada, vocês não têm ideia, assim, do quanto eu trabalho. Só pra vocês terem uma ideia, daqui a pouco, ó, eu tô gravando o vídeo aqui, mas daqui a pouco eu vou encerrar esse vídeo e eu vou dar uma aula, 8h30 da noite, e vou terminar só às 10h30. Pô, vou trabalhar até tarde ainda. Então, cara, se eu não tiver um planejamento pra dedicar a projetos pessoais, coisas que eu acredito, as coisas não vão acontecer. Então, assim, a gente tem que dar os nossos pulos. É assim que funcionam as coisas. E cada um tem um contexto diferente. Obviamente que algumas pessoas vão ter mais tempo e outras nem tanto. Mas vamos lá. Vamos supor que você é uma pessoa que quer seguir em frente com isso. Eu vou te dar um plano aqui. Como que soluciona esse negócio? O primeiro passo que eu coloquei aqui, na minha visão, que você precisa fazer é, antes de você eliminar o Q1, porque assim, o Q1 são tarefas o quê? Urgentes e importantes. Então assim, são tarefas importantes e são urgentes. Então significa que não dá pra deixar pra depois. Não dá pra você empurrar com a barriga. Você precisa resolver esse negócio. Então se você tiver que buscar um filho na escola, você não vai deixar de buscar esse filho na escola porque você quer dedicar o Q2. Aí se a diretora liga na sua casa, você fala, então, diretor, eu não busquei o moleque porque eu tô dedicando aqui ao Q2, né? A diretora vai entender nada, vai mandar o conselho tutelar pegar o moleque e vai roubar o teu filho. Mas aqui, mas tu não consegue fazer isso, tá? Vamos supor que os incêndios, eles não vão acabar na sua vida. Mas você ainda consegue trocar o tempo que você dedica pro Q4, tirar o Q4 da sua vida, que é o mais fácil, e trazer o Q2. O Q4 são as tarefas que não são importantes e também não são urgentes. Então, o tempo que você passa na televisão, o tempo que você passa assistindo um vídeo de YouTube que não agrega pra sua vida, não deixe de assistir o canal Lucas Gomes, mas tem um monte de vídeo balela que tu assiste aí. Esses vídeos que não agregam em nada, Instagram, cara, grupo de WhatsApp da família, grupo do trabalho, panelinha de não sei lá o que. Toda empresa tem um grupo do panelinha, né? Panelinha de sei lá o que. Cara, você gasta muito tempo com isso, sabe? Então, se você fizer essa leve troca de deixar de dedicar esse tempo que tu dedica pro Q4, dedicar ao Q2, então às vezes você é um cara que pega um trem pra ir do trabalho lá da estação de Francisco Morato, na linha Rubi, e vai até a Barra Funda todo santo dia. E você pega um trenzão e fica 1 hora dentro do trem. Aí eu pergunto, o que você faz dentro dessa 1 hora? Se você me diz que você fica jogando FIFA online, jogando, eu ia falar Pipa Combate, né? Cara, o Pipa Combate é das antigas. Fica jogando Free Fire, fica assistindo vídeo do YouTube. Cara, você tá perdendo tempo. Você poderia estar utilizando esse tempo para dedicar em uma tarefa do Q2, que é montar um planejamento ali no celular mesmo, lendo um livro, alguma coisa nesse sentido. Então, só o fato de você fazer essa troca já vai dar uma grande diferença, tá? O passo 2, Lucas, consegui trocar boa parte das coisas inúteis que eu fazia no meu dia, coloquei umas tarefas de Q2. Qual que é o próximo passo? É você deixar de ser uma pessoa que fica só apagando incêndio e se tornar uma pessoa mais organizada, uma pessoa que se planeja melhor para executar as coisas, uma pessoa que para de apagar incêndios. Isso aqui, pessoal, é uma coisa que pode levar
anos pra acontecer. Pelo amor de Deus, não me interpretem mal. Eu sou uma pessoa que eu venho de uma família pobre, eu não venho de uma família rica, e eu sei muito bem como é a realidade do brasileiro. Muitas vezes, cara, a gente tem que conciliar um monte de coisa e a vida é puxada mesmo. Tipo, a vida adulta, ela é triste pra algumas pessoas, sabe? Mas você tem que pensar assim, cara, isso tem que ser temporário, entendeu? Tipo, é durante um tempo que tu vai apagar incêndio. Esse meu ex-chefe, que eu trabalhava com ele tinha até uma história interessante, que ele falou que o sonho dele era ser escritor de livros. E ele falou que durante um período da carreira dele, ele abriu mão de construir uma carreira em jornalismo, porque ele era formado em jornalismo, e ele se dedicou em fazer entrega de pizza. Ele entregava pizza nas casas e ele entregava de carro lá nos Estados Unidos. E por que que ele escolheu esse emprego? Porque esse emprego pagava o suficiente para ele viver e era um emprego que não exigia tanto dele, no sentido de que ele tinha que estar dedicado num trabalho no escritório, alguma coisa nesse sentido. Então, enquanto ele estava entregando pizza, ele conseguia escutar alguns livros dentro do carro. Então, ele conseguia dedicar ao Q2 com uma tarefa que, de certa forma, ajudava ele a sobreviver. E ele fez isso durante muitos e muitos anos até ele se tornar um escritor. Isso aconteceu na minha vida também, pessoal. Até pouco tempo atrás, eu estava 100% de portas fechadas para qualquer projeto na minha carreira. Eu fiquei mais de 2 anos dedicado assim em um único projeto e recebendo oportunidades e dizendo não para todas essas oportunidades, porque eu estava focado em desenvolver as minhas habilidades como estrategista de marketing. Então eu foquei em um único negócio durante 2 anos e eu não estava preocupado assim, eu vou ganhar rios de dinheiro. Não, eu estava preocupado em lapidar o meu talento. Eu falei, cara, eu vou dedicar esse tempo da minha carreira para eu ser o melhor profissional possível. E eu fiquei, cara, durante 2 anos focados, trabalhando em algo que estava alinhado com a minha carreira, entendeu? Então, para você fazer essa troca, essa substituição, fala, cara, quem olha o Q2 de longe fala, isso aqui é tempo vago, né, na agenda. Não é tempo vago na agenda, significa que você está trabalhando, produzindo para algo que vai ter um impacto em termos de resultado muito maior na sua vida do que ficar apagando incêndio, entende? E uma coisa que eu entendi, principalmente entrando no mundo do empreendedorismo, é que esforço, ele não tá nada correlacionado com quanto você ganha, sabe? Eu conheço muita gente que se esforça muito e ganha pouco. E eu conheço gente que se esforça pouco hoje, não porque não se esforçou no começo, mas se esforça pouco hoje e ganha muito dinheiro. Então, você precisa compreender isso aqui, tá? Então pensa que o Q2 ele é uma tarefa de longo prazo e difícil de realizar. E aí eu desenhei um planinho prático aqui para te dar mais ou menos um exemplo de como que tu vai fazer isso. Vamos supor que o teu objetivo, na verdade, é perder 5 quilos. A minha sugestão para você, só dando um contexto aqui, né? Como é que eu faço para trabalhar melhor no Q2, Lucas? Já que é o Q2 que gera resultado, como é que eu vou trabalhar em tarefas que são importantes, mas não são urgentes? Porque, vamos lá, eu quero perder 5 quilos. É uma tarefa que vai levar um tempo. Então, como é que eu faço para eu não postergar isso? Como é que eu faço para não empurrar isso com a barriga? A minha sugestão, isso aqui é uma sugestão pessoal, tá? Eu não sei se isso tem indicações de livros, alguma coisa nesse sentido. Mas uma coisa que me ajuda muito aqui é eu dividir em subtarefas. Tá? É você pegar uma tarefa macro. Então, eu tenho o objetivo de perder 5 quilos. O que você vai fazer a partir disso? Você vai pensar no que você precisa fazer para iniciar esse projeto. Você não vai pensar em montar esse plano para atingir o objetivo final, necessariamente. Você vai pensar, o que eu preciso para começar essa jornada de perder os 5 quilos? Tá? E aí você vai dividir em várias subtarefas. É o que funciona muito para mim. Por quê? Porque já que o nosso cérebro, ele fica muito animado com pequenas conquistas, com coisas que a gente vai conseguindo rapidamente com pouco esforço, se você dividir as macro tarefas em micro tarefas e ir trabalhando para atingindo pequenos objetivos ao longo do dia, vai chegar ao final do dia e você vai ter essa mesma sensação de que você conseguiu realizar algo. Importante, pessoal, tarefas de Q2 elas levam tempo, tá? Não tem jeito, leva tempo. Sabendo disso, você vai ter que caçar pequenas conquistas ao longo do percurso para você se manter na linha. Esse canal aqui, cara, até ele bater 50 inscritos, eu acho que eu já tinha postado uns 10 vídeos, sem mentira nenhuma. E o resultado não vinha, tá? E assim, é desanimador, porque faz vídeo no YouTube, só caraca, mano, tô aqui produzindo, tô investindo. Só essa lapelinha aqui, meu, foi uma nota, tá? Isso aqui não é barato não, esse negócio. Aí você compra, sei lá o que, compra luz, compra, sei lá, não é muito equipamento que eu tenho, mas, fora o tempo que a gente se dedica pra esse negócio, né? Então, você vai fazendo e você não vai vendo o resultado, então não é tão, não anima tanto, né? Então, sabendo disso, você vai caçar no meio disso tudo pequenas micro
micro tarefas para te motivar ao longo do caminho. Então, por exemplo, se eu fosse perder 5 quilos hoje, o que eu faria? Eu iria dividir em 3 blocos essa atividade, sabendo o que eu preciso fazer, né? Então, eu preciso de uma rotina de exercício, eu preciso melhorar minha alimentação e eu preciso dormir bem. Dentro de cada um desses pilares, eu iria estabelecer pequenas atividades. Então, por exemplo, hoje é segunda-feira, eu começo a partir de amanhã esse negócio. Então, amanhã eu não vou fazer todas as tarefas. Eu vou fazer essa tarefa aqui, ó. Eu vou pesquisar academias perto de mim. Eu não vou fechar matrícula, eu não vou ir lá e depois vou... Não, eu vou pesquisar. Eu vou entrar aqui no Google e eu vou pesquisar algumas academias. Pesquisei as academias, achei a que eu mais gosto, tá próximo da minha casa? Check. Fiz a atividade. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou entrar em contato com a atendente e vou agendar uma visita para ver se realmente é ali que eu quero treinar, se os equipamentos são bons, se ali tem bons professores que vão me ajudar. Então, vou agendar a visita, não é fazer a visita, eu vou agendar. Então, no segundo dia eu vou lá e agendo a visita. No terceiro dia, eu vou lá, de fato, realizar a minha matrícula. Então, tá vendo que aqui eu tinha um único objetivo, que era iniciar na academia. E eu dividi essas tarefas em 3 blocos. Essa tarefa como um todo, né? Em 3 bloquinhos ali de subtarefas. E isso já vai me dando uma sensação de progresso do momento que eu inicio até o momento que eu marco como concluído de fato. Aqui é a mesma coisa. Eu quero melhorar a minha alimentação. Primeira coisa que eu faria, cara, alimentos que eu estou ingerindo hoje, que eu tô comendo, que eu poderia cortar e eu não iria sentir tanta falta. Vou dar um exemplo. Hoje eu não tomo café com açúcar. Já faz alguns anos já que eu cortei meio que o açúcar da minha vida, assim, de consumo dessas pequenas coisas, né? Obviamente que eu como bolo, como sobremesa e tudo mais, mas, açúcar no café, não tomo. Até cortei o leite do café recentemente, então não tomo mais café com leite, só tomo café sem leite e sem açúcar. Então, só isso já vai fazer eu ter um déficit calórico muito grande, porque o açúcar, ele é muito calórico, né? E ele não faz bem pra saúde. Então aqui já faria uma pequena lista de corte. Vou parar de beber bebida alcoólica, que é uma coisa que eu nunca gostei muito. Então, cortei bebida alcoólica. Não vou tomar mais refrigerante, cara. Corta também. Tem suco Tang aqui em casa, eu vou trocar o Tang pela água, vou começar a tomar água. Então, você já faz a pequena lista de corte. E aqui não é começar a cortar as coisas, é fazer a lista do que eu vou cortar. E aqui embaixo depois eu tenho a tarefa de fato, né? Então eu vou cortar alguns alimentos calóricos. Então eu começo a cortar ali e aí eu vou fazendo o acompanhamento disso. Então, não é só cortar e ficar uma semana sem fazer isso. Não, eu vou cortar e vou ficar um bom tempo sem consumir essas coisas. Talvez eu não consuma nunca mais. Então, aqui eu também dividi por subtarefas. E aqui, a definição do horário de dormir, né? Eu preciso dormir bem. Pra eu dormir bem, o que eu preciso? Cara, você precisa ter um ambiente silencioso. Então, vamos supor que a sua casa é barulhenta. O pessoal da sua casa dorme tarde. Cara, o que você precisa fazer para esse ambiente ser controlado e as pessoas começarem a dormir mais cedo? Para você ter pelo menos entre 6 a 8 horas de sono por noite. Cara, as pessoas precisam se ajeitar para dormir mais cedo. Beleza, então você vai programar a sua família ali para deitar mais cedo para você conseguir ter as suas 6 horas de sono ali tranquilo e em paz. O ambiente aqui da minha casa não é muito escuro, porque tem um poste de luz aqui que fica iluminando. Você vai comprar uma cortina e vai colocar para o ambiente ficar escuro. Não, eu tenho a mania de ficar no celular antes de dormir. Você vai deixar o seu celular no modo avião e vai colocar ele distante de você para você pegar no sono deitando na cama. Então, assim, você vai dividindo em subtarefas até para você não colocar uma sobrecarga muito grande. Você já sabe que vai levar muito tempo para você cumprir os objetivos. Então, assim, vai curtindo a jornada, vai degustando, o negócio vai funcionando, sabe? Mas, assim, se eu pudesse resumir para você esse vídeo, seria isso, cara. Foque em tarefas que são importantes, mas não são urgentes. E para você que ficou até o final desse vídeo, porque eu sei que esse conteúdo, ele é denso, ele não é um conteúdo fácil de digerir e, sendo muito sincero, não é fácil de explicar também. Foi um desafio para mim explicar esse conteúdo aqui, porque eu aplico isso aqui já tem muitos anos, mas eu nunca falei abertamente para as pessoas como que eu faço para administrar tudo que eu faço aqui nos meus negócios, na minha carreira. Então, pela primeira vez eu estou fazendo isso. Então, se você gostou desse vídeo, deixa esse like, mas o vídeo não acabou ainda. Eu vou pedir pro editor jogar na tela o material que eu preparei para vocês e eu vou começar a fazer isso a partir de todos os vídeos daqui para frente. Todo vídeo que der para fazer isso, eu vou fazer. O que eu preparei aqui para vocês, pessoal? Eu preparei um material que é uma espécie de resumo dessa aula, que ele é produzido com inteligência artificial. Então você vai ter acesso a um mapa mental, você vai ter acesso a um resumo em podcast e você também vai ter um guia de estudos. Então você pode, inclusive, conversar com uma IA para você se debruçar melhor sobre esse tema aqui. Então imagina que você vai ter um espaço para conversar comigo e consultar todos os tópicos desse vídeo aqui em tempo real com uma inteligência artificial de graça. Eu não vou cobrar nada de você por isso. O que você precisa para ter acesso
acesso a esse material? Você vai entrar no meu canal do WhatsApp que se chama Geração Singular. Cara, eu vou explicar o que é o Geração Singular futuramente. Nesse primeiro momento, você não precisa saber. Fica tranquilo que eu não vou te vender nada, porque o Geração Singular vai ser um movimento que a gente vai criar aqui no YouTube. Tá? Mas escaneie o QR Code, entra no canal, porque lá dentro do canal eu vou disponibilizar esse material gratuitamente para você utilizar aí como você achar melhor, tá? De preferência aí para agregar para sua vida. Então, eu tenho um objetivo aqui nesse canal do YouTube que é entregar valor para você de fato. Eu quero que você realmente seja transformado com o meu conteúdo, nem que seja um pouquinho, sabe? Eu quero agregar de fato na vida das pessoas e eu vou fazer o que for possível para isso acontecer. Então, o que tá dentro da minha possibilidade hoje é isso. Então, escaneie o QR Code que vai estar aparecendo aí na tela, você vai entrar lá no grupo não, é no canal do WhatsApp. O canal é diferente de grupo e é diferente de comunidade também. Você vai ter acesso também ao último material que eu publiquei aqui, também tá lá disponível, então quem entra hoje já tem acesso aos outros materiais também, então para você vale super a pena. Escaneia o QR Code, entra lá, eu te garanto que vai valer muito a pena. E se você não assistiu o último vídeo desse canal falando sobre produtividade, cara, tu precisa assistir. Esse vídeo realmente é muito bom, eu me dediquei muito para produzir ele e cara, ele tá fantástico e vai agregar muito na sua vida. Então se você quer assistir esse vídeo, vou pedir para você clicar aqui, ó, clica aqui, assista esse vídeo agora e a gente se vê na semana que vem. Um grande abraço, estamos juntos e falou!